Irmãos estão ainda terminando lá o coffee break, alguns estão pagando as contas lá em cima, mas nós vamos ter que ir andando aqui, porque tem almoço mais tarde e eu também quero almoçar, tá? Amém. Vamos orar. Vamos pedir que Deus aquiete o nosso coração, que Deus nos ajude a ficarmos mais tranquilos aqui, para a gente entender o que Ele vai comunicar para nós. Senhor, antes de tudo nós declaramos o nosso amor pelo Senhor. Pai, antes de tudo declaramos a nossa dependência do Senhor, para em espírito e em verdade, transformarmos essa oficina, esse seminário, num ponto de encontro com Jesus e com a Tua Palavra. Nenhum de nós aqui tem capacidade de conseguir isso sozinho. Então cada um, começando comigo, estamos orando, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de cada um que vai entrar nessa sala e nas outras tantas agora. Que ninguém tenha vindo aqui com outro propósito senão ouvir a Tua doce voz e saber o que é que o Senhor está nos revelando agora, nesse lindo tempo que chegou para a Igreja do Senhor no Brasil. Fala a todos nós, através da Tua Palavra, e usa-me como um instrumento vivo e verdadeiro, Pai. É só isso que eu quero, para abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode assentar. Antes de soltarmos aqui os slides, eu quero dizer para vocês que já tem me visto aqui, não tem? Todo mundo já me viu por aí correndo em alguma esquina? Eu sou o marido da Thalita, que está à porta. Ela é missionária da CEPAL, e eu também, há 6 anos quase. Eu sou pastor há 31 anos. Pastoreei 15 anos seguidos em Minas Gerais. E estou há 16 anos trabalhando como pastor, treinado e treinador. Hoje, Thalita e eu trabalhamos com o pastoreio de pastores e esposas em grupos pequenos. E eu trabalho com o pastoreio de pastores em grupos pequenos. Nós somos preletores de encontros de casais com Cristo, naquele formato que alguns conhecem, de sexta a domingo. Nós também somos preletores de encontros pontuais de casais, abordando alguns temas nas igrejas locais. Nós ministramos 2 projetos que vocês receberam aí, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Nós somos membros da Primeira Igreja Batista no bairro Irajá, cidade do Rio de Janeiro, uma igreja com mais ou menos 1.300 membros, onde ali ajudamos um grupo de pastores que são ministros da igreja, nas áreas de espiritualidade, discipulado, relacionamento, mentoria, né? E bênção pura. Temos 2 filhos. Temos a Eugênia Rosa, missionária da CEPAL, casada com o Cassiano Luz, do Digital, que é também missionário da CEPAL. E, para a alegria do nosso coração, nós queremos dizer que nós viramos avós recentemente. A Thalita já está celebrando aqui, né, meu bem? Nós somos avós, a Eugênia e Cassiano nos deram a neta Linda de Oliveira Luz. Eles moram em São Bernardo do Campo. O Cassiano está trabalhando aqui e ela está lá cuidando da bebê. Nós temos um garoto, o André Estevão, nosso filho por adoção, hoje com 23 anos. Ele chegou para o nosso coração e para os nossos braços quando tinha só 5 dias. E hoje é um menino de Deus, abençoado, com 23 anos, membros da mesma igreja que nós no Rio. E ele está cursando hoje o 3º ano de odontologia na UERJ. E já disse para Deus que vai consagrar toda a carreira dele para Deus. E, acima de tudo, nós somos nascidos de novo, eu há 37 anos, Thalita nasceu de novo mais cedo do que eu. Deus nos tem abençoado, completamos 30 anos de casado agora, em março último, bodas de pérola, e fizemos um culto a Deus pela nossa vida conjugal, e estamos a serviço do Rei e do reino dele no Brasil, tá certo? Então é com muita alegria que estamos recebendo vocês aqui desde segunda-feira, e ficaremos com vocês até o fim, e continuaremos com vocês depois, para a glória de Deus. É isso aí. Filhos de Deus, amando vocês e a serviço do nosso amado Deus. Vocês receberam um folder que tem a nossa vida. Vocês já devem ter visto aí a nossa vida, né?
de onde somos, nossa formação. Aqui está a nossa vida e a história de uma palavrinha sobre nossos filhos também. Então, dentro desse folder que vocês estão levando, vocês estão recebendo aí uma pesquisa. Nós precisamos que vocês preencham essa pesquisa para nós, com muito carinho, porque essa pesquisa me dá subsídios naquelas 3 perguntas que vocês vão responder, para que eu melhore a minha performance como um pastor discipulador, mentor e treinador. Tudo que eu estou escrevendo com a Thalita em área de discipulado no Brasil, eu escrevo a partir do que vocês me dão. Quando eu vou numa igreja pregar, eu fico escutando tudo, vendo tudo e adorando a Deus. E vou para casa pensando, Senhor, isso e aquilo nessa igreja que eu visitei precisa melhorar. Depois eu vou conversar com o pastor se espaço houver, né? Então, preencham a pesquisa para nós e vão nos entregando. Pode ser no final mesmo, quando vocês saírem daqui. Outra coisa que vocês receberam é uma folha de adoção missionária. Todo mundo aqui sabe que os missionários da CEPAL são como os jocumeiros. Nós levantamos intercessores e levantamos também sustentadores. Nós não temos nenhum salário de nenhuma agência missionária. A CEPAL não levanta como instituição dinheiro nenhum. Por exemplo, eu sou de uma convenção chamada Batista, que tem 2 juntas missionárias, que tem 2 mega campanhas de missões no ano, que levantam ofertas para bancar os missionários. Eu conheço bem essa história, né? Você vai falar mais alto? Tá vendo? Não é bom que ele esteja só. Gostei. Amém. Vamos ver aqui. Então, nós colocamos aí dentro do folder, uma oportunidade para você, se Deus mandar, adotar o Elmir e a Thalita e o André, que está conosco, ele é solteiro, a filha já casou, né, como missionário seu. O que vai acontecer? Você vai orar por nós, um boleto chegará na sua casa, direto da CEPAL, lá na sua casa, você vai depositar a oferta que está sugerida aí. Cada missionário tem um projeto que tem um custo, e aí sugerimos um valor mínimo, você já viu, né? Essa adoção tem que ser espiritual, tem que ser do coração, não pode ser nada forjado, nem forçado, nunca. Thalita e eu adotamos 3 missionários hoje, nós recebemos e damos, tá? E fazemos isso de coração também, nós não só recebemos, nós também doamos. Então, se Deus tocar no seu coração, aqui mesmo, pode fazer a adoção do Elmir e da Thalita e nos devolver esta parte de baixo da adoção e ficar conosco, o nosso retrato aí, e levar e pendurar lá no seu espelho para orar por nós todo dia. Que nós trabalhamos no Brasil inteiro, morando no Rio de Janeiro, tá? E cada fim de semana eu estou em algum lugar, treinando, capacitando, motivando, avivando a igreja. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a gente até sexta-feira. E se preferir levar para casa e orar em casa e preencher depois e mandar no endereço que está em cima, pode fazer. Vamos receber sua ficha lá e dizer, glória a Deus! Mais um ou mais uma que estão andando conosco, viu, irmãos? É assim que Deus nos sustenta, através de vocês, no joelho e na carteira, conforme o toque do Espírito Santo de Deus, tá? Toda dúvida podem tirar conosco aqui, que um valor da CEPAL é transparência, tá? Esse é um valor da CEPAL, transparência em todo sentido, de vida conjugal para lá ou para cá, beleza? Joia, então, isso posto, eu quero sugerir agora que vocês anotem aí, puxem aquele bloco que vocês têm, aquele bloquinho, vocês vão anotar algumas coisas que eu vou colocar aqui em slides, não são muitos, para ajudar, para abençoar vocês no contexto do discipulado, que começa com o discípulo irresistível, então teremos igreja irresistível também. Eu quero sugerir que vocês, primeiramente, estudem mesmo esse livro aqui, ó, anota o nome dele, Bíblia Sagrada. Não tem jeito, esse é o primeiro livro que a gente tem que devorar, estudar, não é só ler Bíblia, não. Vamos parar de ler Bíblia, gente, vamos estudar esse livro, vamos passar mais tempo estudando esse livro. Quando o assunto é discipulado, é discípulo, é maturidade, é caráter, é crescimento, não tem jeito. Eu já tentei esquivar-me disso, ou deixar isso assim, para depois, ou dedicar pouco tempo, coitado do Elmiro, né? Casado, sogro, né? Avô, marido da dona Thalita, não tem jeito, a gente não cresce. Então, o primeiro livro que eu sugiro que vocês estudem mais do que já estudam, é a Sagrada Palavra de Deus. Esse é um livro que nós precisamos estudar e saber, mesmo de capa a capa, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, tá certo? Estudem esse livro. Deem mais tempo a esse livro em nome de Jesus. Segundo livro que eu sugiro que vocês estudem, A Segunda Reforma. Se vocês já estudaram esse livro, do William Beckham, ou Beckham,
Por favor, parabéns, compre um e dê para um amigo seu. Mas esse é um livro lindo que vai abençoar a sua vida no contexto de pequenos grupos e de discipulado e de caráter e qualidade cristã. Esse livro é produzido pelo Ministério Igreja em Células, lá de Curitiba. O Roberto Lai é quem representa essa proposta, mas aqui ele não está vendendo um peixe. Ele fala dos projetos de Deus no Novo Testamento para a Igreja do Senhor. Tá? Então, a segunda reforma. Você deve estudar esse livro também. Eu estou estudando esse livro de novo agora. Depois de tê-lo lido, assim que ele saiu, eu coloquei ele de novo na minha bolsa de viagem, no avião, no táxi, em todo lugar que tenha brecha, eu estou de novo reestudando. Esse aqui é Ministério Igreja em Células. MIC, Ministério Igreja em Células. Isso é comprado hoje pela internet. Eles não devem ter aqui um estande, mas você vai facilmente chegar a esse material e comprar. Outro livro que eu já corri atrás para ver se tem aqui, é esse aqui, A Formação de um Discípulo. Ele tem aqui a Bíblia e um anzol em cima. Quantos irmãos aqui já tem esse livrinho fininho? Isso aqui é uma coisa lindinha, preciosa, do Kate Phillips, tá? Do Kate Phillips, A Formação de um Discípulo. Da editora chamada Editora Vida. Eu já subi não, estava lá em cima e fui na editora e encontrei um monte lá. Sabe qual é o preço desse livro? R$ 9,99. Tá? Vocês podem depois, se quiserem, é só uma sugestão. Eu tenho esse livro resumido. Se você quer usar o meu e-mail do folder, eu não estou fazendo uma propaganda paralela não, tá? Mas se você quer o resumo desse livro também, em e-mail, no anexo, você pode me mandar um e-mail, dizendo, pastor Elmiro, estive na sua oficina e por favor me mande A Formação de um Discípulo resumido. Eu te mando na hora, tá? Isso aí é para te abençoar, já que você vê essa oficina de discipulado também. Mas compre esse livrinho, porque ele é fininho, aí você terá todo o conteúdo. Outro livro que sugerimos que vocês comprem e estudem é esse livro aqui. O Alcorão. Eu estou estudando esse livro. Eu estudei antes desse um livro que fala sobre em que acreditam os muçulmanos. Através do estudo daquele livro, eu fui a uma livraria no Rio, onde eu moro. Não achava em livraria nenhuma o Alcorão popular. Eu queria o mais popular possível, tá? Eu não queria um sofisticado, não. Achei e estou lendo. Ele tem 114 capítulos, mais de 6.000 versos. Eu já li quase 50 capítulos do Alcorão, livro sagrado do Islã. A Igreja Evangélica Brasileira, que amadurece, precisa conhecer o livro sagrado do maior ismo do mundo, o islamismo, com 1 bilhão e 200 milhões de seguidores, já presentes no país chamado Brasil, já levando os desigrejados, como disse o bispo ali embaixo na oficina, e gente sem conversão, sem novo nascimento, estão sendo abordados por eles e indo embora para lá. Tá? Então eu quero sugerir aos pastores que estão aqui, aos irmãos que comprem um livro desse e comecem a estudar esse livro. Mas, por favor, estude primeiro a Bíblia e depois esse. Porque pode ter algum problema. Hein? Ah, querida, esse livro desse jeitão aqui, com tradução de Mansur Shalita. Mansur Shalita. É um abençoado muçulmano que escreveu esse livro, e ele é um livro sem explicação, sem nada, é o texto puro, tá? Começa o capítulo aqui, texto puríssimo, não tem nenhuma explicação de rodapé nem nada. Então você vai direto no que Maomé recebeu naquelas visões lá na Arábia Saudita, em Meca, no 6º século da era cristã, quando o cristianismo estava em frangalhos. E aí o diabo levantou mais uma. Viu, gente? Então, por favor, comprem e estudem esse livro. Bom, fechando aqui, vocês receberam um folder aí, assim? Dá uma olhadinha rapidamente nesse papelzinho, tá? Aqui são 2 folders grampeados. Vocês têm aqui 2 projetos para a igreja local, que nós escrevemos a nível de Brasil, com a nossa cara, nosso jeitão, né? Para abençoar vocês. Então tem primeiro aqui, esses 2 rapazes aqui, orando, Testemunho de Cristo com ousadia. Esse material é autoexplicativo, está tudo nele explicado. Esse é um treinamento que os pastores estão pedindo para que eu ministre domingo de manhã, para a igreja toda de adolescentes para cima, de 8h30 da manhã às 12h30, com meia hora de intervalo, para levantar o dízimo, a oferta, saltar visitantes, essa coisa toda de igreja. Tá? Isso está dando certo. A gente pega a igreja toda de uma vez só.
de adolescentes para cima. É um kit com 5 ferramentas. A primeira é essa aqui, que leva o meu nome. Testemunho de Cristo com ousadia. Esse materialzinho aqui, com 24 páginas, ele tem conteúdos para abençoar o discípulo e o discipulador. E para ajudá-lo a usar mais 5 ferramentas, mais 4 ferramentas que eu conectei nesse material. Esse livreto, que é o guia, tem mais 4 ferramentas. Uma de evangelização de crianças, outra de discipulado de crianças, outra de evangelização de adolescentes, jovens e adultos, e a outra ferramenta, discipulado de adolescentes, jovens e adultos para o batismo. Eu tive que fechar o cerco, pensando nas crianças. Então, esse TCO, Testemunho de Cristo com ousadia, 4 horas, tem um kit com 5 ferramentas ministrado na igreja local, para ela só ou para um grupo de igrejas que vocês convidem lá da sua região. Nós entendemos que devemos ir além da ciência do discipulado. Nós queremos ajudar o pastor a entender o que é, como fazer, e ainda sugerimos, irmãos, na 4ª capa desse material aqui, a clínica avançada, chamado Projeto de Discipulado Sistemático, que é o outro folder anexado que você tem aqui, ó. Isso aqui vem em segundo plano. Projeto de Discipulado Sistemático, duração 6 horas e meia, e aqui tem um resumo, e esse aqui só deve ser feito para quem já está envolvido com o discipulado. Isso pode ser feito 1 ano ou 2 depois, quando a igreja já está envolvida no discipulado. E aí a coisa começa e não para mais. Tá? Sugerindo aqui nesse último projeto, currículos para 6 ou 8 anos de discipulado, incluindo currículo para casais. Thalita e eu temos a visão de incluirmos em todo o discurso de discipulado eles e elas, no relacionamento conjugal. Nós temos que fechar o cerco, viu, irmãos queridos? E aqui nesse último tem conteúdos para casais, com sugestão ou sugestões de currículos para casais em grupos pequenos de discipulado, todos com a visão de formação, transformação e multiplicação dos discípulos de Jesus a partir da igreja local. Pegaram a bênção? E-mails estão aqui, telefone, vocês podem falar conosco, namorar a gente, e a gente vai responder às irmãs e os irmãos com muita graça, em qualquer cidade que você more, no Brasil ou fora dele, se Deus quiser, tá bom? Estamos nas suas mãos para a glória de Deus. Todo mundo animado? Tá bom, é isso. Glória ao Senhor por isso, né? Nós vamos então trabalhar, vocês vão usar o seu caderno aí, para tomar notas de algumas coisas que eu vou colocar aqui. Eu uso o relógio, vou observar. Se passar alguns momentos, você tem que sair, você pode sair. Se não, fique firme comigo aí para a gente fechar essa oficina que estamos começando. Discípulo irresistível, igreja irresistível. Vamos ver então o que o Senhor vai colocar agora em nosso coração a partir desse tema, desse seminário. Nós estamos usando aqui a figura do imã, que nós conhecemos. A limalha forma um padrão que revela onde está o campo magnético. Então, descoberto o campo magnético, o quê? As peças são atraídas para aquele campo ali. Vamos pensar bem nessa figura. A figura da atração tem a ver com o quê? Com o cristianismo, com Cristo, com o Calvário, com a cruz. A partir do que Jesus nos disse, eu, quando for levantado na cruz, farei o quê? Atrairei todos a mim. Mas o atrairei todos a mim, irmãos, tem a ver com a atração individual. Jesus não atrai uma família toda no atacado. A atração é pelo novo nascimento. E o novo nascimento é uma experiência o quê? Pessoal, individual. É por isso que nós temos que apresentar o evangelho a toda a criatura. E não deixar alguém de lado, pensando que ele por osmose vai compreender o evangelho e será atraído a Jesus. Daí a necessidade de, inclusive, quando o assunto é discipulado e conversão e atração a Cristo e ao Espírito dele, e a palavra dele, termos uma lista de pessoas perdidas. Nos 2 seminários que nós ministramos aqui, que mencionei para vocês têm na mão aí, nós falamos sobre uma lista de pessoas perdidas que você faz individualmente, que inclui prioritariamente seus parentes sem novo nascimento,
Segunda lista, seus conhecidos, seus amigos, seus vizinhos, colegas de escola, de universidade, de trabalho, para você fazer o quê? Orar por eles, interceder por eles e apresentar a eles o Evangelho, visando levá-los a Jesus e Jesus a eles. Então, essa atração pela graça de Deus, porque o assunto graça está presente o tempo todo nisso, vai atingir a vida deles e o coração deles, e tudo começa com o discípulo de Jesus, e não com uma multidão que não sabe onde está nem para onde vai. Nós procuramos então a definição da expressão, do vocábulo irresistível no nosso dicionário. Thalita e eu pesquisamos isso e nós colocamos isso aqui, e foi interessante o que nós descobrimos sobre o sentido do vocábulo irresistível. Sabe que eu fiquei tocado com o negócio? Irresistível, podem ler comigo? A quem ou que não se pode resistir, que encanta, seduz, fascinante, fatal, necessário, invencível e... Aí você pode usar qualquer definição dessa, do nosso dicionário, e aplicar de acordo com a sua compreensão, crescimento e maturidade, estudando o assunto discípulo irresistível, para chegarmos a termos uma igreja irresistível, porque não há igreja verdadeira sem discípulo, e não há discípulo verdadeiro se ele não for trabalhado, forjado, né, na escola de Jesus. E a escola de Jesus é que nos convida para o crescimento e para a maturidade. Então, irresistível. Eu gosto muito disso aqui, invencível, insuperável. E quando eu estava aqui com a Thalita, ela que é a mulher da arte, e lá do PowerPoint, né? Eu fiquei muito tocado lendo isso aqui lá, e depois relendo aqui no hotel, e fiquei pensando, irmãos, no irmão, já estou jogando aqui, eu vou jogando ideias assim, vocês vão pegando, né? Fiquei pensando no nosso irmão Estevão, que era um discípulo que enquadrava-se nisso aqui. Ele era um camarada que encantava, não é verdade? Lembra lá do Estevão? Que seduzia. Ele era um homem cheio de quê? Sabedoria, do Espírito Santo e de fé, e ele conhecia o Antigo Testamento e entendia da transição que Jesus estava fazendo para a nova aliança. Não é belo isso? Por isso aquele moço lá, chamado Estevão, irmãos, era um discípulo invencível e insuperável. Você pode, colocando uma definição dessa no seu rascunho, no seu esboço, colocar o exemplo do abençoado Estevão, que no capítulo 7 deu um show de bola. No capítulo 7 de Atos, você vê aquele sujeito abençoando, sendo abençoado e vendo o próprio céu aberto. E o que mais ele viu? Viu Jesus assentado, em pé, desejando-lhe boas-vindas ao céu, revelando que Jesus sempre recebe, não só na terra, mas muito mais no céu, os seus filhos convictos, né, que estão seguindo a ele aqui até a morte, irmãos, e pagando o preço por esse compromisso. Então essa é a definição que nós encontramos e achamos inteligente. Agora você pode anotar Mateus 28, 18 a 20, porque a gente tem que ver o que a palavra está dizendo sobre isso. Dá para vocês lerem comigo aqui, por gentileza? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu vou falar. Nós temos estudado esse texto, lido esse texto, relido esse texto, às vezes defendido alguma tese sobre esse texto e o seu contexto sem pretexto, desde quando conhecemos a Jesus e passamos a ser parte do corpo dele. Mas, andando pelo Brasil afora, a gente percebe que parece que nós não estamos entendendo muito bem o sentido, o significado desta palavra de Jesus em sua penúltima aparição aqui na terra. Se eu estou bem informado, a última está em Atos, capítulo 1. E a penúltima tem essa essência aqui, esse conteúdo. Ele estava já fazendo o quê? Arrematando
a mensagem dele à igreja que ele estava edificando, não é verdade? Então vamos ver esse texto agora de uma maneira assim, didaticamente, repartida em santos pedaços, como considerações iniciais. Então vamos ver aqui o que vai aparecer. O que aparece, antes de tudo, nesse texto é o autor da ordem, Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: o autor da ordem que acabamos de ler precisa ser conhecido, ou não precisa? Nós precisamos conhecer o autor. Se você conhece o autor de um livro, você adquire o livro. Às vezes não adquire, né? Às vezes adquire. E, por exemplo, quando eu falei desse livro aqui, eu não conheço a pessoa do autor, mas pelo conteúdo, eu tenho comprado esse livro e vendido ou doado. Há 1 ano e meio eu comprei 100 livros desse de uma vez só. E ofereci para os membros da nossa igreja que queriam ter um livro desse, lá no bairro Irajá, zona norte do Rio de Janeiro. Por quê? Por causa da essência do livro. Noutra compra no ano passado eu comprei 50. Coloquei na mala de viagem e levei para as clínicas de discipulado. Adivinha quem não voltou com nenhum para casa? Fui eu. Teve uma clínica, eu levei uns 20 só, e tinha uns 30 irmãos querendo. Foi misericórdia, né? Comprem da editora. Bem, o autor da ordem é Jesus. Vamos pensar bem nesse nome. A autoridade de Jesus. Foi-me dada toda a autoridade. Onde, irmãos? Irmãos, isso aqui tem que tocar o meu coração e o seu também, e o nosso também. Esse autor da ordem recebeu de Deus não pouca autoridade, e não somente autoridade, mas ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toca-me, como seguidor de Jesus há 37 anos, pensar que os anjos, os arcanjos, querubins e serafins, e todos os seres que estão no céu e na terra, estão agora, querendo ou não, subordinados a esse Jesus maravilhoso, a esse Emanuel, que hoje é o Cordeiro de Deus, do Apocalipse, que olha para nós com um olhar de graça e de amor, e que deseja o quê? Nos abençoar com esta autoridade dele, que hoje é de graça e não de juízo. Não é de desgraça, é de graça. Isso precisa ser bem entendido por mim e por você, para entendermos, irmãos, o desdobramento do discípulo e do discipulado no crescimento espiritual. A gente às vezes faz pouco caso desta passagem de outras, porque a nossa ficha não cai, o cartão magnético nosso está com um problema. E a gente não leva a sério o negócio. Então, essa oficina quero mostrar para você que a coisa é séria. Toda autoridade. A ordem suprema dele. Qual é a ordem? Qual é o ponto de ordem suprema? Vão e façam discípulos. Isso não é opcional, é ordem. E é uma ordem suprema, porque ela vem de quem tem o quê? Toda a autoridade nos céus e na terra. Vão e façam membros de igreja. Isso está bem claro na Bíblia, não está? Não. Vão e façam o quê? Irmãos e irmãs, não é difícil fazermos membros de igrejas no Brasil do século 21. Não é difícil. Qualquer um que está aqui, se resolver abrir um negócio chamado igreja, vai aparecer gente interessada. Mas vai mesmo. Eu vivo no Rio de Janeiro, viajo inteiro e conheço pequenas cidades. Sou de uma cidade pequena de Minas Gerais. Da minha pequena Manhumirim, com 20 mil habitantes, ao Rio de Janeiro, com 6 milhões e meio de habitantes, é incrível a quantidade de igrejas que vão se abrindo em nome de Jesus, em nome do Espírito, e carregando a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Mas quando o assunto é descobrir se estas igrejas, estou falando de forma geral aqui, irmãos, por favor, estão fazendo desses que estão frequentando lá, discípulos comprometidos, seguidores de Jesus, levando a sua cruz cada dia, aí o discurso já não é o quê? Politicamente aceito, porque agora você está perdendo. Esse discurso do Elmiro já não é um discurso que agrada aos tímpanos que vieram aqui, né? Os mochileiros da fé, que estão passando por aqui em busca de algum produto que nós dissemos que podemos oferecer. Então, meninas e meninos desse seminário aqui, a coisa é seríssima, não é séria mais não, é seríssima.
Porque nós já vimos esse filme na história da igreja lá no século III e IV. E vocês sabem a que me refiro. Olha só, esse Jesus maravilhoso que tem esses predicados todos, está nos propondo uma parceria. E essa parceria é tremenda. Ele diz que esses discípulos seriam o quê? Batizados em nome do Pai, que Ele deu toda a autoridade. Em nome de quem? Dele mesmo, que deu a vida. E de quem mais? Do Espírito Santo de Deus, que foi o continuador da tarefa que Jesus começou. Deus começou uma tarefa no passado e veio fazendo a tarefa acontecer através do Filho, e agora o Espírito está entre nós e em nós, irmãos, completando a obra do Pai, até que o Filho volte sob as ordens do Pai. Maravilha isso, né? Essa trindade opera a regeneração, o crescimento, a maturidade, o discipulado, o caráter de Cristo. Essa trindade tem uma unidade tremenda. Se alguém lhe perguntar, qual é a teologia de um pequeno grupo de discípulo e discipulado? Você pode responder assim na lata. A teologia é o modelo de vida da trindade. Jesus disse, o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. E o Espírito só chegou na hora que o Filho disse, agora você pode ir. Atos capítulo 2. Tudo em completa o que? Identidade. Tudo em completa comunhão. Verdadeira koinonia. Minhas irmãs e meus irmãos. Eu costumo brincar, né? Que as ações dessa trindade sempre funcionaram como um purê e não batatas soltas em um saco. Sabe a diferença, né? Você tem vários tamanhos de batatas em um saco e cada uma é uma. Mas quando você faz dessas batatas um purê, agora as batatas perdem as suas identidades particulares e nós temos uma identidade. É isso que está no Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os discípulos convivam em unidade. A palavra união é interessante, mas unidade é mais interessante. Concordam comigo? E a ideia de sermos purê, como um purê mesmo, né? Juntos e misturados, como alguém já disse, tá? Então essa é a ideia da trindade, no ponto discípulo irresistível, igreja irresistível e a caminhada cristã. Parceria. Agora ainda vendo esse texto, foco da ordem. Olha só para onde Jesus nos levou. Ele disse o quê? Ensinando-os o quê? Irmãos, o foco da ordem para sermos discípulos e fazermos discípulos aparece aqui, ensinando-os a obedecer. Eu e você, antes da conversão, éramos filhos de Adão. Depois do nosso encontro com Jesus, a coisa mudou. Hoje somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus pelo novo nascimento, conversão, regeneração, arrependimento. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A batalha está travada nesse ponto, da obediência. Obedecer não é apenas entregar a vida a Jesus e assentar e cruzar os braços e ficar cantando aquele corinho, né? Ó glória, aleluia, Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Podemos cantar e devemos cantar a música, mas depois que você foi transformado de filho de Adão em filho de Deus, Deus começou uma obra em você. E Paulo disse, aquele que em vós começou a boa obra da vida eterna. O que Paulo disse mais? Ele há de completá-la, até que, a ideia de processo, irmã, a ideia de maturidade, a ideia de crescimento, irmãos, de assumir a cruz e de ir em frente, irmãos. Essa é a grande jogada do Rei dos Reis para a igreja dele. Então o foco é ensinando a obedecer. E aqui, a tudo que eu lhes ensinei, se você estudar o último capítulo de João, do Evangelho, você vai encontrar João dizendo que Jesus fez muito mais do que está escrito nos Evangelhos. A gente passa correndo ali para fechar o Evangelho de João, entrar logo em Atos, né? Do Espírito Santo, via apóstolos, né, meu irmão? E aí a gente fica meio com o pé atrás e não entende. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o tudo aqui é um processo para a vida toda. O discipulado do discípulo irresistível para gerar igreja local irresistível não começa depois do batismo dele, começa na evangelização dele. Amém? Começa antes.
A gente não pode atrasar o início dessa atividade. Isso é como uma lavoura. Em uma lavoura você sabe que você, antes da colheita, tem que fazer muito, não tem? Antes de colher o café, eu sou de uma região de café, o homem do campo precisa preparar o solo, precisa escolher as mudas, precisa escolher o adubo, precisa fazer a cova certa, colocar o adubo certo, orar para Deus mandar a chuva. E aí a muda é posta com qualidade, e há todo um acompanhamento, e só 3 anos depois, mais ou menos, é que vem a primeira safra. Agora só vem safra, estou usando aqui a figura da lavoura de café, porque eu conheço, vivi lá até 18 anos no meio de lavoura de café. Se houver o quê? Todo o investimento anterior, se não houver, você infelizmente terá mudas morrendo, ou o cafeeiro não dando o fruto que o dono da terra quer extrair da sua lavoura. Então, esse Jesus que nos mostrou o foco, que é ensinando, discipulando, aqui é didaquê, ensinando a obedecer a tudo, ele nos prometeu a presença dele, e eu estarei com vocês. Talvez você não vá concordar com o que eu vou dizer agora, mas fique à vontade, que eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Eu não creio que Jesus está presente com desobedientes. Quando a gente não quer ser discípulo e não quer fazer discípulo, há uma grande possibilidade que você está sozinho no seu projeto. Porque aqui, quando ele disse no verso 20, eu estarei com vocês, ele disse que estaria comigo, com você, se nós estivéssemos ensinando quem está seguindo a ele a obedecer a ele. Se você não está envolvido nesse plano, como é que você pode crer que ele está com você, enquanto você tira o corpo fora, corta um pedaço da cruz, não assume o discipulado de Jesus? Fica difícil, não fica? Aí vira um peso esse negócio. Pode virar um legalismo, inclusive. Então aqui está a presença garantida. E aqui está o Kairós, o tempo do rei. Até quando? Até o fim dos tempos. A gente não sabe quando os tempos chegarão ao fim, né? Agora, eu posso imaginar que eu não vou viver mais 100 anos, então o meu tempo vai chegar no fim, né? E a minha vida e a sua só dá uma safra. Não dá 2 safras. Só uma safra. Então, por favor, você tem que tirar proveito dessa safra, dessa vida por aqui. Alguém dividiu a vida em 2 tempos, né? Antes de 40 e depois de 40. Para mim, uma coisa só, né? A sua vida começou quando você nasceu, quando foi gerado no ventre da mamãe, foi, e nasceu, e foi crescendo. Você está vivendo. Vivendo como? Para onde? E aí o assunto, quando é discípulo e discipulado irresistível, a coisa fica um pouquinho mais séria, minhas irmãs e meus irmãos. Então, me ajudem aqui. Discípulo o quê? Só pode surgir o quê? Igreja obediente. Jesus é o imã que nos atrai. João 12, 32. E eu, quando for levantado na cruz, vou fazer o quê? Vou atrair todos a mim. Não é lindo isso? É Ele. É para Ele que nós fazemos discípulos e devemos ser discípulos dEle. Então, se o discípulo for irresistível, como é que será a igreja? Não adianta a gente falar aqui sobre igreja irresistível se não pensar no sujeito. E discipulado, o vocábulo significa processo de crescimento, de maturidade, de quê? Usado por Deus para forjar o caráter daquela pessoa, daquele seguidor de Jesus, transformando-o numa discípula, num discípulo de Jesus que vai amar mais a Jesus e cada vez mais o Senhor, sendo cada vez mais obediente ao Senhor e à palavra dele. Discípulo obediente, igreja obediente. Discípulo irresistível. Eu citei o exemplo aqui de um discípulo, do Estevão. Eu podia citar o exemplo do Paulo, o exemplo do Timóteo e o exemplo de outras mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, homens lá e homens do Novo Testamento, pessoas que ao longo desses 2000 anos também, irmãos, vêm adorando a Deus, servindo a Deus de forma irresistível, que não estão recuando nem jogando a toalha, estão firmes com Jesus, né? Temos pessoas assim, embora muitos nunca ouviram falar a palavra discipulado, nunca entraram numa escola dessa, mas por graça de Deus, estão levando a palavra de Deus a sério, e louvado seja Deus por isso. Agora, o assunto discipulado, vamos ver daqui a pouco, é alguma coisa para ontem, não é nem para hoje mais. Então, discípulo é o quê?
é a pessoa, é o aluno, é o indivíduo, é o que mais? É a testemunha. Podem ler comigo aqui? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão o quê? Ele está falando aqui do discípulo que segue a Jesus, que recebeu o Espírito Santo dele e que recebeu, por causa do Espírito Santo, o poder. Não há poder de Deus sobre ninguém sem o Espírito de Deus naquele alguém. E o discipulado? É o processo, é o sistema, que em resumo é relacionamento. É relacionamento. E aqui o texto é o de Gálatas 4,19. As mulheres podem ler comigo, são as vozes femininas. Meus filhos, novamente. Olha só, Paulo chamou aqueles irmãos da região da Galácia de meus o quê? Filhos. A ideia de filiação, de cuidado, a ideia paterna, até materna, está presente nesse negócio. Meus filhos. Paulo havia chegado lá e evangelizado, e sofrido, e pago o preço, não é? Bênção pura. Estou sofrendo dores de parto por sua causa, irmãos. Isso mostra o quê? A preocupação de alguém que levou o Elmiro a Jesus, com o dia a dia do Elmiro. Ele não me levou a Jesus, me deixou para lá, esqueceu-se de mim. Essa multidão de seguidores de Jesus, dos nossos dias, irmãos, aí, sem pastoreio, sem cuidado permanente, sem um ombro amigo para encostar, sem ouvidos para ouvir, só pode gerar gente frustrada, arrebentada, sofrendo, desesperada, jogando a toalha. Quando chegar um muçulmano e falar que a mesquita é um lugar de aconchego e o quê? E de braços que vão recebê-lo e tal, ele vai dizer assim, eu vou experimentar isso, se cair lá não sai fácil mais não. Ou sai fácil? Não. É o grupo que mais persegue a igreja no mundo, não é budista não, é esse grupo, é muçulmano. Todo mundo sabe disso. Só que a gente fica aqui, né? Não levando isso muito a sério. Então, agora, até que Cristo seja formado em vós, mostra o processo. Até que. Paulo usou, até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios 4, 12 e 13. O até que mostra o processo, irmãos. E aqui, gente linda de Deus, não há idade que está fora. Não há cor, não há cultura, não há educação, não. É para todos os que abraçaram a fé bíblica, a fé evangélica, a fé de Jesus, a fé salvadora, que é discípula, que é de Jesus. Até que Cristo seja formado. Aqui fala de caráter também. Cristo formado em vocês. Lembra de uma música? Pode o mundo ver Cristo em ti? Paulo disse que nós temos o que de Cristo? Gente, a gente tem que ter a mente. Para ter a mente, isso é um processo. Isso leva tempo. Né? Quando o assunto é discípulo irresistível, discipulado, igreja irresistível, o assunto é pagar o preço todo dia, 24 horas por dia, minhas irmãs e meus irmãos. E não apenas no domingo. Vamos caminhando? Então vamos. Agora preste atenção. Evidências gerais de discipulado, entre aspas aqui, para facilitar a compreensão do negócio. Evidências gerais de discipulado encontrado nas igrejas de hoje no Brasil. Preparo dos novos crentes para o batismo. Alguém tem chamado isso de discipulado e parado nisso. 2 meses de treinamento do neófito para dar profissão de fé. Beleza, joia. Aí ele foi batizado e ninguém continua andando com ele mais. Pensa-se que a tarefa está o quê? Concluída. Ela mal começou. Escola bíblica. Matriculamos o abençoado numa classe de escola bíblica dominical, ou não importa se é dominical no sábado ou qualquer dia da semana, e o deixamos andando sozinho. E pensamos, pronto, agora ele vai sozinho. Ele não vai sozinho. E nós pensamos que ele está indo sozinho. Ele está indo sozinho para onde? Vocês podem imaginar.
curso teológico. Vamos colocar, abrir um curso teológico na igreja e vamos ensinar muita teologia aqui na igreja. Excelente. Se você puder, parabéns. Mas nós colocamos fé no curso teológico de 1 ano, de 2 anos, ou de 4, ou num mestrado, ou num doutorado feito na Alemanha, ou na França. E aí entendemos que o sujeito agora vai. Irmãos, por incrível que pareça, não vai. Ele vai só até no fim do mestrado ou do doutorado. Dali para frente ele não passa. Estudo de bons livros. Ótimo. Eu mesmo disse para vocês procurarem estudar, além de tantos outros, esses aqui se acharem interessante. Agora, só o estudo de bons livros é discipulado? Gera crescimento? Gera maturidade? Gera envolvimento? Gera compromisso? Gera responsabilidade? Vocês podem me ajudar a responder a isso aí. Material áudio. Compra de CDs do evento 39 da CEPAL, DVDs. E vamos olhar isso tudo. Vou passar um mês inteiro revendo isso tudo. Depois eu guardo isso tudo e eu estou pronto. Será? Eventos especiais, congressos, acampamentos, retiros, vigílias. Jornadas de 70 orações, 70 semanas, 35 semanas, 21. A igreja evangélica é muito criativa. Tem uns múltiplos interessantes, né? 7, 14, 21. 13 lições para a escola bíblica dominical. Tem uns negócios que eu estou tentando entender. Eu queria que os irmãos me ajudassem a entender por que funciona desse jeito, não é, irmãos? Então, a gente cria mecanismos e impõe isso aí, imaginando que isso pode gerar gente saudável e discípulo como Jesus mandou que fôssemos. Seminários de discipulado, etc. É impressionante, nós ministramos no Brasil, por ano, de 14 a 20 seminários desses aqui, dos folders que vocês têm aí. Não posso ir mais porque a agenda não cabe. É interessante a fome dos irmãos pela palavra, pelo treinamento, e misturando com essa fome, há um desejo de ter um diplominha, um certificado. E eu perguntei outro dia a alguém, num estado do Brasil, mas por que vocês estão fazendo tanto caso do certificado? Não, pastor, tem que mostrar que fez um curso desse com o irmão. E ainda quer que o preletor fique no hotel de meia-noite até 2, assinando lá 100, 200 certificados. E eu acabo ficando e não cobro mais nada por isso. E eu falo, Deus, o que esse irmão vai fazer com esse certificado? Está lá o nome do irmão bonitinho, um pastor da igreja ou da associação, e o preletor Elmiro ou Talita assinando aquilo até doer aqui. Aqui está tudo doendo, tipo, está tudo arregaçado, arrebentado, e eu estou lá assinando. Mas aquilo faz um sentido para os irmãos. Eu não sou contra dar certificado, não. Mas alguns têm tantos certificados, parede afora. Mas quando você vai ver a vida do bendito irmão, que tem aquele monte de certificados, ele não está multiplicando nenhum daquele, ele não está transferindo conhecimentos de nenhum deles para ninguém. Quem já viu esse filme aí não levanta a mão, porque todo mundo já viu. É geral. Nós brigamos por causa de um papel assinado por alguém. Todas essas atividades, ferramentas, são úteis e edificantes. Nós não condenamos isso, irmãos. Por favor, tá? Esse seminário aqui é de graça, é de amor, é de bênção. Mas nós não podemos fechar os olhos para alguma coisa que fica atraindo a gente, né? Como um osso seco. Ao invés de sermos atraídos para um filé mignon. Essa é a grande questão, né? Quem cria cachorro sabe que cachorro é chegado num osso, não é? O cãozinho gosta de pôr as patinhas em cima do ossinho, lamber, vira para lá, para cá, né? E vai. E você sabe como é que você pode tirar um osso da boca de um cachorro? Só tem um jeito. Ah, pastor, o cachorro é meu amigo, eu chego lá e libero o osso. Vai lá, mexer com o osso do seu cachorro que é seu amigo. Você tem que oferecer um filé mignon para ele, assim, balança um filé mignon pelo nariz dele, que ele bate as patas naquele osso para lá, ele sabe, ele é inteligente, ele larga aquilo e avança no filé, na carne. Temos que oferecer algo melhor. E o algo melhor já veio, já chegou. A gente pode caminhar para lá, porque é isso que Deus quer. O que não é discipulado genuíno? Vai pegar. O que não é discipulado genuíno? Não é o que, irmãos? Primeiro, uma herança da reforma. O pastor Elmiro disse, vão estudar o livro A Segunda Reforma. Vocês não vão encontrar que o discipulado foi gerado aqui.
Não é o quê? Uma onda eclesiástica. Isso é mais uma onda. E sabe de uma coisa? De vez em quando eu recebo e-mail de alguém perguntando se esse tal discipulado em projetos aqui não é mais uma que vai cair lá na igreja para perturbar a paz da igreja, né, e dos irmãos. Não é o que mais, irmãos? Uma invenção de qualquer denominação ou seita. Não é o que mais? Um modelo de igreja. O que temos de modelos de igrejas no Brasil impressiona. A lista é grande e cresce o número de modelos. Ou as listas de modelos, não é mais um modelo. Não é o que mais? Manutenção da religiosidade do cristão ou cristã. Não é uma grade curricular de discipulado. Não é uma grade curricular de discipulado, embora devemos tê-la. Não é um programa de educação religiosa. Não é uma declaração doutrinária. Não é o credo dos apóstolos. Não é exclusividade de um único discípulo. Não é exclusividade de uma determinada cultura. Não existe uma resposta exata. Uai, pastor, então se não é nada disso, então o que é? Nós tentaremos sugerir algumas ideias para nós irmos pensando, viu? Porque uma das coisas que o Espírito Santo está fazendo hoje, irmãos, é dar à igreja de Jesus criatividade. Criatividade. O Espírito é dinâmico, a palavra é dinâmica, a teologia é dinâmica, né? Então, eu não disse antes, muitos irmãos vão comprar o kit desse evento, né? E lá vocês vão receber as palestras de todo mundo, não vão? Esta e as demais, alguns podem comprar, outros não podem. Alguns podem comprar depois. Vão embora, aí já gastaram muito vindo ao evento, compram depois. Então eu vou caminhar, vou continuar caminhando, não vou ficar parado aqui, porque senão o tempo passa, e você depois pode adquirir esse material destas formas como eu falei. Então não é e não é. Agora vamos ver o que vai entrar aqui. Opa! O que é o discipulado bíblico? Vamos tentar ajudar os irmãos aqui, irmãos. Olha, a primeira resposta é a velha onda do reino. A coisa está fincada lá em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu não podia, eu tentei colocar uma outra coisa na frente, sabe, quando o preletor fica, vou pôr um outro negócio assim mais interessante. Eu não vou pôr nada interessante, vou pôr o que está na Bíblia lá. É a velha onda do reino. É a continuação da vida que Jesus viveu entre nós e disse em João 10:10b, eu vim para que tenham e a tenham o quê? Essa é abundância aí, não é vida material, porque o reino dele, o meu e o seu, não é desse mundo. Irmãos, não adianta a gente falar que é, porque não é. Porque se fosse, Jesus teria vivido assim e feito a obra dele em cima de uma carruagem de ponta e de pompa. E eu não tenho problema com carruagem ninguém não, tá? Eu e minha mulher temos um carro 2011 para o serviço. Agora, se o carro pegar fogo, eu continuo vivendo e amando a Jesus do mesmo jeito. Se o ladrão levar, eu moro no Rio de Janeiro, tá? Quem é do Rio aí? A gente não tem que vigiar mais um pouco? E dá uma gorjeta para o cara lá, vigia esse carro para mim em nome de Jesus, que eu vou pregar ali naquela comunidade, naquela rua, né? E mesmo assim, quando você chegar, pode ter ido embora o cara com carro e tudo, né? Irmãos queridos, é a continuação da vida. Está agora em jogo vidas no Brasil e dentro das igrejas que estão insistindo em ser igrejas sem vida. E eu estou pastoreando pastores. Eu estou pastoreando hoje 10 pastores. Amanhã é o dia do nosso encontro no Rio. O meu auxiliar está lá. O meu Timóteo está lá cuidando do grupo enquanto eu estou aqui. E o grupo está orando por nós aqui, tá? A coisa vai. Comigo ou semigo, a coisa vai. Porque você tem que gerar sucessores, não é? É a continuação da vida. E ali eu percebo, escuto os pastores dizerem, nós damos tanto, nós nos damos tanto, nós nos esfolamos tanto, nós estudamos e pregamos e ensinamos e 3 pontos. E a gente fica tão exaurido, tão cansado. E ali naquele grupo, no encontro de 2h30, nós compartilhamos a vida, oramos uns pelos outros, tem um lanchezinho lá, porque ninguém é de ferro, né? Tem dia que cada um compartilha alguma coisa assim, bem difícil, e o grupo todo para qualquer coisa aí, dá atenção àqueles pastores, ao colega, e a gente cuida um do outro.
e vamos juntos crescendo. E Deus vai nos abençoando e gerando um negócio chamado unidade entre nós, que não tínhamos. Antes do grupo começar, todo mundo era só colega. Começou a andar junto, a gente muda de categoria, de colega para amigos. Glória a Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ou não pode? Pode. Outra resposta, irmãos. O que é o discipulado bíblico? Podem ler aqui? É a vida que seus seguidores viveram depois de Jesus. Está aqui, ó. 2 Timóteo 2,2. E as palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confiás a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinarem a outros. Esta vida que era Jesus foi colocada no coração daqueles apóstolos. E eles passaram isso para frente em Atos 2. E a coisa foi acontecendo assim, irmãos, de maneira linda. E agora o apóstolo Paulo, minhas irmãs e meus irmãos, está no fim da vida, quando ele escreveu o último livro. Se ele escreveu 14 ou 13, isso não importa para nós, né? Ele escreveu em nome de Jesus, inspirado pelo Espírito, e aí quase indo embora, quase acabando a carreira e guardando a fé, o que ele disse a Timóteo? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eles andaram juntos. Paulo recebera a vida abundante em Atos 9. Em seguida, Ananias entrou em cena e orou, e Deus lhe abriu os olhos para um novo mundo. Aleluia. Em seguida, aqueles discípulos em Jerusalém, mesmo com um pé atrás, o acolheram. Em seguida, entra em cena o irmão Barnabé, que o recebe, que o leva a Jerusalém, que o apresenta para aquela igreja, para as igrejas, para os irmãos, e anda com ele, cuidando dele, e ele pega o microfone, não tinha, tá? E prega, usa PowerPoint, e fala com eloquência, e as pessoas ficaram confusas no início, depois disseram, poxa, esse evangelho muda, transforma verdadeiramente vidas, e começaram a persegui-lo, e aí ele foge para onde? Ele era de onde? Para Tarso, e ficou por lá muito tempo, e a igreja continuou o seu trabalho, e lá na frente, na cidade de Antioquia, longe dali, o Barnabé estava presente, ministrando e confirmando a obra do Espírito Santo em Antioquia, e ele lembrou-se de Saulo de Tarso, que estava em casa em Tarso, e ele, abençoado por Deus e pela igreja de Antioquia, vai a Tarso atrás de Saulo, e diz, Saulo, eu preciso de você, você é seguidor de Jesus, é discípulo irresistível, venha comigo. E aí ele continua a caminhar com quem? Com Saulo, e aquela dupla formou o colegiado espiritual em Antioquia, Atos 13, e aquele colegiado espiritual de discipulado, de comunhão, de relacionamento, de mentoria, cresceu, e a igreja crescia, e aquela igreja orando, enviou os 2 melhores talentos que ela tinha, Saulo e Barnabé, para fazerem a chamada primeira viagem missionária, plantando igrejas, fazendo discípulos. E eu quero dizer para vocês que eu concordei com o pastor Benjamin Wang, aquele abençoado chinês, que cuida de um montão de igrejas e discípulos na China. Ele diz que não tem nenhum mandamento na Bíblia nos mandando plantar igreja nenhuma. Todos os mandamentos que estão no Novo Testamento são para fazermos discípulos. E onde discípulos são feitos, o Senhor estabelece a igreja dele e edifica a igreja dele. Plantar a igreja é uma coisa e fazer discípulos é outra. Estamos cheios de igrejas plantadas, sem discípulos feitos. Vocês estão entendendo isso? Eu escutei aquilo, falei, Deus, por que eu não pensei nisso antes? Aí ele falou, você é uma cabeça dura. Eu nunca mandei vocês plantar a igreja. Eu disse, eu edificarei a minha igreja. Agora eu disse para vocês, façam discípulos. E onde houver 1, 2, 3, 5, 10 discípulos, ali está uma igreja. Ó, gente, isso não é lindo? É assim que o reino do Senhor entrou aqui.
E não desse jeitão nosso, atravessado na estrada. E a gente quer chegar no destino atravessado, né? Tem que tirar o carro da estrada. Então, gente, eu estou falando do Paulo aí, né? Que, com o Barnabé, eles andaram juntos mais ou menos de 12 a 15 anos. Barnabé cuidando do Saulo, que virou Paulo, que começou a cuidar do Barnabé, e foi. E lá na frente, quando João Marcos saiu da equipe, a equipe multiplicou-se. Barnabé também saiu, ficou com João Marcos, e Paulo chegou em Listra e fez o quê? Colocou na equipe dele um menino chamado Timóteo. Um garoto com 18 anos e Paulo tinha 48. 48 por 18, não tem idade. Discípulo irresistível, não tem idade, irmãos. Maturidade e idade não tem nada a ver. Ah, pastor, eu tenho 80 anos de igreja, mas pode ter só um ano de crescimento. Você é um peso. Não estou falando mal, estou falando bem. Levanta a cabeça, irmão, ainda há tempo. Você ainda respira? Respira, então há esperança para você. Aleluia, né? Então, aí no fim da vida, Paulo passa o bastão para Timóteo. E que bastão bem passado, dona Thalita? Bastão do reino, bastão do evangelho, bastão da graça, bastão da maturidade. Timóteo e Paulo andaram juntos cerca de 20 anos. Paulo devia ter uns 70 anos quando estava terminando a carreira. E o abençoado sucessor dele, que fora bispo em Éfeso, estava com mais ou menos 40 anos. Olha só que coisa linda, gente. Quem tem 40 anos aí? Tem um homem de 40 anos aqui? Puxa, muitos homens de 40, hein? Tem algum homem de 70? Mais ou menos. Quantos o senhor tem? E lá atrás? E o Cezique? Só tem gente de 70 para baixo. Não tem nenhum homem de 72, não? Poxa, deixa para lá. Quem tem mais idade aqui dos homens? Ah, essa oficina é chique, hein? Todo mundo novinho. Pensa num homem de 70, passando o bastão para um garoto de 40. Na meia idade, não é? Glória a Deus, é isso. E aí Paulo foi embora. Acabei a carreira e guardei a fé, mas deixou um sucessor. Que passou para homens fiéis, que passaram para outros. E agora? Chegou na sua mão. Senhor, chegou na minha mão? Chegou. O que é o discipulado bíblico? Ai, gente, podem ler aqui? É o caminho da intimidade e maturidade cristã. Marcos 3. Jesus chamando o pessoal para ter intimidade com ele. Venham ficar comigo. Intimidade. E depois eu vou enviar vocês para pregar, curar e expulsar demônios. Efésios 4, 13 e 14. Depois do verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha a maturidade aqui. E a varão perfeito. Para deixarmos de ser como crianças, como meninos levados por todo o vento de doutrina, irmãos. Que pela esperteza dos homens faz o quê? Engana qualquer um que não conhece a palavra e não está sintonizado, conectado com o discipulado de Jesus. É o caminho da intimidade e da maturidade, irmãos. Discipulado de Jesus não é leve. É o que mais, amados? É o processo do senhorio de Jesus. O que diz 2 Pedro 3,18, meninas e meninos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 S's. Crescimento na graça e no conhecimento de Jesus como Salvador e Senhor, como Senhor e Salvador. Se eu pudesse trabalhar com vocês durante horas aqui, eu ia falar sobre Jesus como Salvador. E se eu pudesse ficar um pouco mais, eu trabalharia com vocês, encarando Jesus como Senhor. Eu já quero adiantar para vocês, em resumo, que discípulo irresistível está no S2, Jesus como Senhor. Você concorda comigo que nós temos porões na nossa vida, só conhecidos por Ele? E às vezes por nós? E muitos de nós não queremos abrir mão de alguma área dos porões de nossa vida.
para Jesus colocar o Espírito dele naquela parte e ser Senhor também ali. Nós temos compartimentos na vida reservados, guardados para nós. Nós não abrimos mão. Eu imagino que eu devo ter algum compartimento guardado, escondido aqui, que eu estou segurando, que eu não quero que Jesus mexa lá. Mas o incrível é que ele conhece a nossa vida. O que o salmista disse? Senhor, eu sei que é tu me sonda. Enfia uma sonda aí, ó, e vai feito aquele roto-roto, vida dentro, alma dentro, espírito adentro. Isso é confirmado pelo escritor de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de quê? De 2 gumes, que penetra até o quê? A divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E é do coração que procedem as saídas da vida. E eu quero crer que você está aqui agora com o coração aqui, e não lá no prato de comida daqui a pouco. Porque eu estou segurando para ficar aqui, viu? É isso, é o processo do senhorio, meninas e meninos. Vamos ver. Outra possível resposta é o quê? Olha aqui, é a morte do eu para a ressurreição, Filipenses 3, 10 e 11. Pastor Elmiro, tira esse ponto, morte do eu, não, dói. O que diz Filipenses 3, 10 e 11? Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. É isso, minha gente. Vamos parar de querer conhecer só a Bíblia. Vamos conhecer o autor dela. Vamos sair dessa de conhecer só a periferia. Vamos para a entranha, para o centro, para o miolo, para o cerne, para a essência do rei e do reino. Porque afinal de contas você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus quer revelar-se aos seus filhos. Deus não quer ficar longe de nós. Pela cruz, Ele estabeleceu a ponte para chegar ao seu coração, à sua alma, à sua vida toda. E por que essa resistência toda? Vamos parar de resistir ao Espírito. É a morte do eu. Quanto menor eu, maior ele. Quanto maior eu, menor ele. Pode escrever isso aí se quiser. Quanto maior eu, menor ele. E quanto menor eu, maior ele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem disse isso? O precursor do Messias. O precursor do Messias disse isso para você ter espaço para o pós-cursor do Messias na sua vida. Como é que chama o pós-cursor? O Espírito Santo. O precursor, João Batista, deu uma dica. Convém que ele cresça e que eu diminua. E aí, Paulo disse mais tarde, enchei-vos do Espírito. Isso tem a ver com o quê? Com o esvaziamento do Elmiro. E não vem me perguntar se é fácil, porque a resposta é, não é fácil. Eu tenho orgulho, tenho vaidade, tenho meus gostos, meus desejos, minha arrogância, né? Tenho minha prepotência, tenho o meu histórico de família, tenho uma sociedade que me pressiona de todo jeito e de todo lado. Então é a morte do eu para a ressurreição. Quero conhecer Cristo. Irmãos, nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus. Outra resposta. É o que Jesus... Olha só, minhas irmãs e meus irmãos, o discipulado bíblico é isso, é o que ele propõe às ovelhas dele, até a segunda vinda dele. O que diz 1 Timóteo 4, 15 a 16? Aqui você tem uma escritura dizendo que você deve estar disciplinadamente envolvida e envolvido com o reino de Deus de tal maneira que todos vejam o seu progresso. A palavra não é sucesso. A palavra é progresso, meninas e meninos. E é diferente.
O mundo todo pode ter sucesso, mas progresso espiritual só tem os que estão vivendo cada dia mais cheios do Espírito. E aí, o discípulo irresistível tem que estar enquadrado no quê? Em um processo de discipulado que também é irresistível, imbatível. É o que Jesus propõe às suas ovelhas. Amém? Quantos aqui estão ouvindo a voz de Deus até agora? Levantem a mãozinha assim, deixa eu ver. Aleluia. Se Deus está falando aqui, estamos no lugar certo. Se Ele não está falando, estamos perdendo nosso tempo aqui. E para ir para o fim, como implantar o discipulado na igreja local? Olha aí. Puxa, tem como também nessa oficina? Tenho como. Antes de eu chegar na sua igreja com um desses seminários, se você quiser, porque Deus quer, você vai pegar aqui assim. Vou colocar um salzinho na sua boca, pode? Então vamos. Oração. O que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer, nem discípulo. Na verdade, irmãos, a salvação é um presente de Deus. Não é um presente da igreja não, tá? Nem do pastor, nem do conferencista. É Ele que oferece o presente. E para você pegar esse presente, você tem que ter fé, que você não gera. Porque a fé, o que Paulo disse? Vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Quando você estiver lendo o Alcorão, como eu estou estudando o Alcorão devagar, você não terá fé. Você vai ter conhecimento de 114 capítulos do Alcorão com mais de 6.000 versos. Agora, quando você está lendo a Bíblia, por isso que tem conversões acontecendo no mundo islâmico o tempo todo. Glória a Deus por isso, e eles têm que ser discipulados para não voltarem. A Bíblia gera fé. Glória a Deus, irmãos. Os que estão estudando a Bíblia estão recebendo o que mais falta na vida deles, que é fé. Porque o justo viverá pelo quê? Pela fé. Escolha os discípulos certos. Olha, pastor, tem isso? Tem. Aqueles que estão com fome e sede de Deus, conforme o Salmo 40, realmente serão receptivos ao que Deus vai dizer para eles. No grupo pequeno, na dupla, no trio, no quarteto, não importa. Oração. Escolha os discípulos certos. Isso aqui não tem nada a ver com cargos na igreja. Pastor, então eu vou começar um pequeno grupo de discipulado com o meu conselho de presbíteros ou de diáconos. Pode ser que a metade desse grupo de irmãos oficiais da igreja não estão com fome nem sede de Deus. Pode ser que eles tenham fome e sede de cargos, de funções eclesiásticas. Ainda não foram despertados para isso, e eles serão um dia. Aqueles que têm fome e sede de Deus, na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, crescerão nesse negócio. E vão se multiplicar. Comece com um pequeno grupo, que tenha no máximo 10 pessoas. Vão e façam discípulos. Irmãos, acima disso aqui, alguém vai sobrar. Alguém vai ficar escondido atrás de alguém. Hoje, o meu pequeno grupo de mentoria e pastoreio de pastores, tem 11 pastores comigo, sou o mentor do grupo. Thalita e eu discipulamos até janeiro desse ano, na primeira igreja do Irajá, onde somos membros, dezenas de casais em grupos com 3, 4 e 5 casais e não mais do que isso. É o mesmo princípio. Porque é a quantidade de pessoas presentes que faz o que? A diferença lá na frente. São as linhas de comunicação. Quanto mais gente, mais linha de comunicação e mais tempo precisa. E aí alguém fica escondido atrás de alguém e não há crescimento. Eu gosto de um pequeno grupo de 6. Sou apaixonado por um pequeno grupo de 8. 4 duplas. 3 duplas. 5 duplas estourando. Só Jesus teve poder para cuidar de 12. Ele era Deus. E de vez em quando ele ficava apertado lá. Ficava tão apertado que ele tinha que dividir. Você fica aqui que eu vou subir com esses 3 mais ali para cima, para bater um papo com ele, que aqui ninguém está entendendo nada. E às vezes era só ele e o Pedro, ou só ele e o João, ou só Jesus e o cabeça dura chamado Tomé. Meninas e meninos, esses grupões que alegam o coração do professor não gera nada, a não ser perda de tempo. E euforia. Histerismo, multidões reunidas só tem qualidade se ela existir no pequeno grupo e no varejo. Toda multidão sem varejo é atacado, é empurrado.
Amém, meu bem. Não basta, irmãos, saber a cor da Bíblia. Antigamente era só capa preta, né? Agora tem uma diversidade de cores. Não basta saber o nome dos 3 filhos de Noé e com quem se casaram depois do dilúvio. Irmãos, isso tudo é conhecimento que é interessante, mas não gera maturidade, crescimento, não trabalha o caráter. Intercessores, Thalita e eu colocamos aqui uma pimentinha no negócio. Cada discípulo desse aqui, até 10, deve levantar dentro da igreja irmãos para orarem por eles. Paulo disse, orem também por mim, porque a coisa está séria. Cada irmão em discipulado precisa levantar intercessores que serão seus discípulos no futuro. Glória a Deus por isso. Isso aqui é mais uma que Deus colocou em nosso coração. O Elmiro de Oliveira tem 4 pastores orando por ele hoje, enquanto eu ministro para aqueles 10. Todos eles têm de 3 a 5 pastores intercessores deles. Um deles chama José Rigo, que pastoreia 2 pequenas igrejas em Campo Grande, Rio de Janeiro. É incrível. Tem 14 pastores orando por ele. E ele começou a multiplicar-se agora com 10 pastores. E adivinha onde é que ele arrumou esses 10 pastores? Entre os intercessores dele. Imagina a sua igreja recebendo um treinamento de discipulado e a partir da clínica ou do seminário TCO, todo mundo saindo para casa já levantando os intercessores. Você envolve uma igreja inteira e mete fogo santo nela. E aí, irmãos, daí para frente é só com o Espírito Santo, é só sair para o abraço. Essa é uma outra ferramenta que Deus mandou. Olha só, tem um encontro por semana com esses discípulos. 2 horas a 2 horas e meia. Se for um pequeno grupo de 4, 1 hora e meia tá bom. De 6 para cima, 2 horas a 2 horas e meia, cada encontro. Escolha currículos de qualidade. Irmãos queridos, há um montão de revistas sendo vendidas por aí, sem qualidade nenhuma. Por favor, não estou falando mal de pessoas nenhuma, não posso fazer isso, não sou juiz de nada. Mas há muita literatura só de informação evangélica. Ou só de educação, de manutenção do religioso. No grupo dele ou na igreja dele. Aqui estou falando que nós devemos escolher currículos de discipulado de qualidade para abençoar. Seja facilitador e não professor. E muito menos pastor ou missionário lá no pequeno grupo. Gere novos facilitadores. Eu sou um facilitador dos 10. Ali todo mundo trabalha. Todo mundo costura. É para cá e é para cá, e é para cá e é para cá. E vamos. 2 horas e meia depois eu falo, gente, acabou o tempo. E aqui daqui a pouco acaba também. Elmiro, já acabou? Chegamos que hora? Eu falo 2h30. Já são 5. E eles têm que ir embora. Pegar aquele trânsito complicado do Rio de Janeiro, e cada um vai para um bairro diferente. Né? O Rigo, que eu falei, mora só a 40 quilômetros do grupo que reúne comigo lá no bairro Praça da Bandeira. Olha só, isso aqui é do Ari Veloso. Ele diz que o discípulo precisa entrar no OIA, aprender a observar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Esse OIA, entre aspas, é do Ari Veloso, meu grande amigo em memória. Caminhe com os discípulos em duplas. Se você tem mulheres e homens no seu grupo de 8 a 10 irmãos, é homem com homem, mulher com mulher. Um grupo de 10, você tem 6 mulheres, você forma 3 duplas femininas e 2 duplas masculinas. E deixa Jesus trabalhar. Entende? O grupo pequeno tem que ter dupla. Você fraciona o grupo pequeno para fazer o quê? Para gerar mais relacionamento, né? Mais acompanhamento, mais cuidado. E aqui embaixo o quê? Persiga 3 alvos. Visão do reino, busque maturidade e, por favor, os filhos de Deus são férteis e não estéreis. Se o seu grupo tem 4 casais, então você tem aí 2 duplas, né, de casais. Tá certo? Por compartilhamento. E há horas, irmãos e irmãs, de compartilhamento, que as mulheres talvez sejam orientadas a ficarem num espaço sem os homens perto e os homens em outro espaço. Elas lá, 4 ou 5 ou 6 mulheres, ou em duplas, para uma conversar com a outra e abrir o coração e abençoar a outra lá. E esse negócio de fofoca e mexerico, isso é tudo do diabo. Isso não é de Deus.
Se estamos crescendo, vamos respeitar o que o outro me falou, e eu escuto cada história, e a Thalita comigo, trabalhando com pastores e esposas, nós sabemos de cada uma que jamais vai entrar em livro nenhum nessa terra. Porque foi posto no grupo, de quê? De cura. De quê? De edificação, irmãos, daqueles casais. E aqui estamos falando, atirando em duas direções, parece, né? 3 alvos: visão do reino, maturidade e multiplicação. Eu já quero dizer para vocês que eu não tenho nenhum problema com a multiplicidade de denominações que existe, não. Eu, Elmiro de Oliveira, filho de Deus, há 37 anos, não tenho problemas com isso. Eu acho que Deus está usando isso para atingir o quê? As diversas tribos que compõem o mundo e o Brasil. Agora, o foco não pode ser a denominação, que começa com D, tem que ser Deus. Aí entra o reino. Eu sou um pastor batista, membro de uma ordem batista, membro de uma igreja batista, mas isso não vai entrar na prova no juízo final. O que vai entrar é: Elmiro, você é meu filho? Sim, senhor, à direita. Elmiro, você não é? Ah, mas eu era batista, pastor, pregador, missionário da CEPAL. Mas você não abriu a sua vida para mim, eu não te conheço. Fica da esquerda. Ah, senhor, o senhor é injusto. Que é isso, eu sou justíssimo. Eu nivelei todo mundo lá embaixo pela fé. Você não entrou porque não quis. Você ficou inventando a sua moda lá. Tchau. Tchau nada. Adeus. Pior, né? Adeus sem Deus, credo. Pacto do grupo pequeno. Vou dar para vocês mais um filezinho mignon, pode? Olha o pacto que esse grupo vai fazer. Olha bem, esse grupo vai assinar um pacto, viu? Presença. Eu me comprometo a estar presente em todo o encontro do grupo, a participar, a vir preparado com a lição pronta, a não chegar depois da hora. Irmãos, pontualidade é uma coisa séria. Lembra que eu perguntei para vocês? É 11h15 no relógio de vocês? Disseram sim, então vamos andar. Privacidade. E aqui o quê? Voltando, presença. Participação. Ninguém participa se não fizer a lição em casa. Pontualidade é um valor do reino. Não existe horário evangélico. Existe o horário de Brasília. Para caracterizar a hora nacional. Agora é 12h37 no meu relógio. Privacidade. Tudo que for falado na dupla ou no pequeno grupo, fica onde? Lá. Porque é um grupo de cura, de restauração, de crescimento. E aqui o que é? Perseverança. Alguns vão cair fora, tá? Mas eles ficam sabendo por antecipação que devem o quê? Orar e lutar para não pular fora, para não jogar a toalha. Porque eu aqui, que estou nisso há muitos anos, já muitas vezes, irmãos, pensei em cair fora de um pequeno grupo. Ou desistir, porque alguém estava desistindo. Irmãos, não é assim. Há um preço a ser pago. Anotaram já, gente? 5 P's. Então vamos. Considerações finais. Tem o foco no quê, gente bonita? No grande mandamento e na grande comissão. Seja o quê? Sensível e moldável. E aqui? Discipulado exige disciplina pessoal diária. Não é disciplina pessoal só no dia do encontro, não. Considere o potencial de cada discípulo na hora da multiplicação. Se precisar, multipliquem-se em duplas. Mais uma dica para os irmãos. Alguns exigirão mais tempo para a multiplicação, mas não a vida toda. Como é que é esse negócio aqui? Potencial de cada discípulo. Irmãos, é impressionante. Eu gosto muito, no TCO, Testemunho de Cristo com Ousadia, eu trabalho lá, durante alguns minutos, a parábola do semeador, de Lucas 13. E eis que o semeador saiu a semear. Quantos tipos de solos ele encontrou? 3 ou 4? 4. Quantos frutificaram? 1. E um frutificou em quantos níveis? 3. Está explicado. É assim que Deus faz. Um vai multiplicar-se a 30, o outro a 60 e o outro a 100. Não existe, o meu grupo tem 8, tem que ser 8 por 8. O meu grupo tem 12, tem que ser 12 por 12. Isso é heresia. O número, se colocado assim, não é de Deus. Ainda para completar a parábola do semeador, você tem a parábola do quê? Dos talentos.
Um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Jesus não esperou de ninguém nada além do que ele lhe tinha confiado. Eu Miro, em nome de Jesus, consegue, pela graça de Deus, discipular sem dificuldade 10 pastores, talvez 12, mas eu encontro pastores andando comigo que só querem cuidar de mais 2 ou 3, eu falo, louvado seja Deus, cuide de mais um só, está ótimo, será menos um peixe morrendo aí no deserto, viu gente? Então por favor, o Espírito é criativo e você caminhará assim. Aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui, está entrando. Dedique um tempo exclusivo para ouvir os discípulos que estão em quê? Quando alguém começa a multiplicar, ele precisa de quê? De cuidado redobrado, constante. Aqui nesse encontro 39, tem um monte de pastores aí que têm andado comigo desde 2001, quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Eles são discípulos de Jesus e eu também. Nós trabalhamos em mentoria juntos. É impressionante como é que um fica cheirando o outro. Entende? Ei, me abraça, eu os abraço. A gente vira amigos, colegas, né? A gente cria confiança, porque andamos juntos. E eles estão sempre perguntando, Miro, fazendo assim, dá certo? E eu que pergunto, e você está sentindo bem? Está sentindo paz? Deus está te guiando desse jeito? Como você está fazendo o discipulado, a mentoria de ovelhas e pastores da sua região? Estou bem. Então, aleluia, amém por isso, né? Não gere discípulos obesos, nem anões espirituais. O que é um discípulo obeso? Alguém sabe? É aquele que acumula saberes e nunca faz o quê? Transmite os saberes que ele adquiriu. É um discípulo obeso, é um tipo mar morto, que só recebe, nunca dá. Como? Cheio de graça? Exatamente. Está tão cheio que segura tudo para ele, pensando que se der, vai perder. Irmãos, na matemática de Deus, quem dá mais, fica com mais, quem dá menos, fica com menos. Na matemática de Deus, quem dá mais, fica com mais, quem dá menos, fica com menos. Isso não é teologia de prosperidade nenhuma, e nem jogo da fé. Como? Pois é, irmão. É verdade, né? Qualquer discípulo pode deixar o grupo quando desejar, viu? Quando desejar, pode sair. Eu não queria sair, então fica, paga o preço. Eu quero ficar enrolando e bromando, então sai, é melhor sair. E voltar na hora que Deus te trouxer, para você ser uma bênção. Faça intercâmbios com igrejas que estão em discipulado. Coisa linda, hein? Já pensou que se a gente começasse a trocar figurinhas, né, irmãos? Gente, a gente tem que parar com essa bobagem. Não, na minha igreja, achamos a roda, descobrimos a pólvora, ninguém pode saber desse negócio. Se aquela igreja souber, ela vai crescer tanto quanto nós. Irmãos, o reino é de Jesus. A causa é dele. A obra santa é do Espírito. Não é minha nem sua. No juízo final, não se esqueça, você vai estar sozinha diante do rei. E eu também. Você não vai com um grupo que foi com você ou que não foi. Isso é profundo, é sério, é pessoal. Embora a vivência do corpo seja compartilhada, como deveria ser, né? Como purê de batatas. Qual? Os anões espirituais são aqueles que têm muito conhecimento aqui e nenhuma prática no coração. O pastor Irlande Pereira de Azevedo tem uma frase interessante sobre anões espirituais. Ele disse, pastor Irlande Pereira de Azevedo, alguns conhecem esse homem, aposentado aqui de São Paulo, ele disse, quando a palavra de Deus fica somente no cérebro, conhecimento, nós geramos anões espirituais e gigantes mentais. Quando a palavra de Deus fica somente no cérebro, geramos anões espirituais e gigantes mentais. Isso, não é um conceito. Conceito só não gera vida. É verdade. Irmãos, estamos fechando já, tá? Pode segurar só meio minuto, que estou fechando mesmo, tá? Aqui a conclusão. Igreja é o quê? É gente, não é lugar.
Então, qualquer iniciativa própria é esforço o quê? Humano, é manutenção religiosa, é geração de membros para o corpo. É isso. Igreja é gente. E tem que ser gente discipulada. Tem que ser discípulo irresistível. Discípulo imbatível. Discípulo que tem convicção. Que está pronto a morrer pelo que crê. Minhas irmãs e meus irmãos. Igreja é gente. Eu nem sei qual foi a frase que eu falei. Quando a palavra de Deus fica somente no cérebro, nós geramos gigantes mentais e anões espirituais. Tá. Qualquer iniciativa própria, e hoje estamos cheios de iniciativas próprias por aí afora, e algumas querem me pegar também, é esforço humano, é manutenção religiosa, é só geração de membros. E olha, quando a igreja só tem membros, ela tem um peso. Sabe para quem carregar? Para o líder dela. Quantos são pastores aqui? Pastores, e a culpa será nossa no juízo final. Põe a mão no chão. E aqui, leiam comigo. Igreja irresistível sim, mas somente quando cada um de seus discípulos estiver envolvido com Jesus, com seu reino, com seus valores e com seus propósitos, onde? Nesse mundo. Posso voltar. Igreja irresistível sim, mas tem uma condicional aqui. Somente quando cada um de seus discípulos estiver envolvido com Jesus, com seu reino, com seus valores e com seus propósitos nesse mundo. Os irmãos que estão aí preenchendo as fichinhas de adoção, podem deixar com a Thalita ou aquela pesquisa, ou nos mandar depois pelo correio, receberemos com graça a sua ficha de adoção, tá? Tá, estão anotando ainda? Nós vamos orar juntos agora, com esse slide aqui, ó. Isso aqui é o teto da Capela Sistina, em Roma. O mesmo símbolo da Capela Sistina, né, bem? E aqui em cima aparece o quê? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E aqui está um desafio para nós. Dá para ler? A quem eu estou atraindo irresistivelmente como discípulo de Jesus Cristo. Eu posso fechar dizendo a vocês que quem está envolvido em um verdadeiro processo e projeto de discipulado, escute isso, vou te dar mais uma bênção, naturalmente terá o apoio de Jesus, colocando gente ao seu redor para você cuidar. É incrível como Jesus faz isso. Se você é um apaixonado por Jesus e pelos perdidos, Ele vai abrir a estrada do testemunho na sua frente. Você não tem que plantar bananeiras nem inventar modas para pregar o Evangelho. Deus vai fazer. Ele vai edificar a igreja a partir da sua vida e de seu coração. Esse seminário abençoa a sua vida? Amém. Esclareceu? Amém. Elucidou? Abriu a visão? Fique em pé para a gente agradecer o Papai do Céu por esse alimento que Ele nos dá nesse momento, e eu aguardo o seu contato por e-mail para eu ir à sua cidade, à sua casa, à sua igreja, conhecer o rebanho de Deus que está sob sua direção, para a gente caminhar junto lá, treinando, capacitando, motivando e sendo bênção lá. Amém? Thalita, você pode vir aqui orar, querida? Depois Thalitinha estará à porta para receber alguma ficha dos irmãos. Nós estamos aqui, do lado de vocês, até sexta-feira à tarde. Ei, querida. Querido Deus, bendizemos o nome do Senhor e clamamos tua graça sobre cada um dos participantes deste seminário.
Deus, isso é apenas uma abordagem tão breve, mas que possa ter incomodado mesmo as nossas mentes e corações. E que nos provoque o desejo de nos tornarmos irresistíveis. E querer atrair pessoas não salvas para o Senhor. Mas também que nós nos tornemos atraentes a elas. Que sejamos por elas aceitos quando as abordarmos. Benditos, Senhor, que cada irmão e irmã tão amado pelo Senhor, tão precioso, possa ter sido tocado pelo Teu Espírito Santo. E que possam voltar para as suas igrejas incomodados mesmo. Que não sintam nenhum instante de paz até começarem a se multiplicar em outras pessoas. Nós pedimos isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.